Esse é um mundo de magia com várias raças diferentes. Rondel é a principal cidade nesse mundo. Após a Era dos Mitos e Espadas, a cidade de Rondel agora é dito estar na Era da Magia, e a magia desse lugar é tão desenvolvida quanto qualquer outra. Mas nesse mundo, o sistema político ainda é um sistema feudal de reis e rainhas. Mesmo assim, a Era de Magia atual é chamada de Era Dourada de Rondel. No dia 29 de dezembro de 1999, no século da magia, o mundo virou de cabeça para baixo com a vontade de um arquimago. Ele disse ter deixado poder, conhecimento e riqueza escondidos em algum lugar do mundo. Aqueles que desejarem podem ir e pegar esse tesouro. O mago era um pioneiro que conduziu Rondel para a Era Dourada desse século de magia. Também sendo o arquiduque do Império Brin-Ap, ele era um Lorde Mago de 9 graus círculo, Manuel Lucas. Mas aquela luz brilhante que foi deixada se apagou tão rápido quanto iluminou. Lucas mandou eles desejarem aquilo, dizendo que qualquer um deles pode possuir o destino que ele deixou. Após isso, a maioria do mundo queria encontrar esse destino e inúmeros rumores se espalharam. O primeiro deles diz que o calabouço de Lucas está na Terra dos Dragões. Segundamente, é possível que seus bens e conhecimentos estão repartidos nas nações aliadas, ou dizem que sua fortaleza aérea se encontra acima do mar no centro do mundo. Independente de tudo, qualquer pessoa estava empenhada em encontrar o destino de Manuel Lucas, mas rumores são coisas que passam de boca em boca. Ninguém nunca encontrou qualquer pista. Logo, 20 anos se passaram e vemos um garoto vendo uma tela de sistema. Ele está suando, afinal, ele recebeu o destino de Manuel Lucas, sorrindo e ficando feliz por conseguir esse destino. Em 2007, no Castelo Lawrence, o mordomo pergunta se o garoto do castelo está indo estudar. O pequeno garoto concorda e diz que vai devolver seus livros, e o velhinho diz que se fosse pedido, ele mesmo teria feito isso. Educadamente, o garoto diz que não precisava, e as empregadas percebem que o segundo filho do Conde Lawrence é realmente um bom garoto. Esse é nosso protagonista, e ele é um reencarnado. Nada de especial aconteceu nos últimos dias da vida antiga dele. Ele morreu em um acidente de caminhão enquanto servia no exército, mas quando abriu os olhos, ele acordou no corpo desse garoto chamado Adrian Lawrence. Agora, ele começou a viver como filho de uma família de viscondes que possui uma propriedade. No início foi confuso, mas agora ele consegue usar suas experiências passadas como uma grande vantagem nessa vida, sendo aficionado em estudar. Um homem elogia o protagonista, deixando seu pai orgulhoso pelo talento de seu filho. Nosso herói faz de tudo para agradar seu pai, mas parece que algumas pessoas ficam irritadas com isso. Mas tem algo decepcionante para ele. Rondel era mais avançada que a Terra, e devido a isso, ele teve muita dificuldade na aprendizagem. Mas ele só pode continuar se esforçando para aumentar seu valor, e por isso deve continuar agindo como um gênio. Mas algo aconteceu. Essa vida não é fácil para ser percorrida apenas com esforço. Quando nosso protagonista tinha 7 anos, ele foi envenenado. Ele sobreviveu por sorte. Adrian sabia de quem era a culpa, e uma mulher chegou ao seu lado, assustando o garoto com sua aura assassina e de raiva. Ela é a esposa oficial do pai do nosso protagonista. Seu nome é Anna Lawrence, e foi ela que tentou o assassinar. Para essa mulher, o garoto, por ser de linhagem humilde, não merece a atenção de seu pai. Isso enfurece nosso herói, que pensa que o sistema político é muito atrasado. Mas nosso protagonista se pergunta por que seu pai não a repreende e pensa algo. Seu pai está se fazendo de desentendido mesmo sabendo, e por isso o garoto resolve parar de agir como um gênio. Alguns anos depois, em 1º de maio de 2019, nosso protagonista com 20 anos agora está em uma loja de conveniência comum. O funcionário conversa, perguntando se ele é uma celebridade, mas a garota manda ele fazer silêncio. Ela explica que ele é um nobre lorde dessa área. O funcionário diz que ele não parece se vestir como um nobre, mas nosso protagonista chama a atendente. Ele diz não ter achado cartões de pontos Chronicles, e a atendente diz que são vendidos no caixa, perguntando em seguida quantos ele quer. Suavemente, nosso protagonista diz querer todos. Os dois agradecem por comprar com ele enquanto nosso herói sai da loja. A funcionária repreende o funcionário por não saber como tratar um nobre. Ela diz que ficou bem assustada quando ele veio pessoalmente a primeira vez. O novato pergunta se ele vem com frequência, e a funcionária diz que sim. Ele também é muito fã de jogos, segundo a atendente, já que gastou 5 milhões em cartões de jogos, que seriam 5 milhões em wons coreanos. Então, um guarda chama nosso protagonista, dizendo que o jovem mestre Cedric está visitando sua residência, o que deixa Adrian irritado. A bela mãe do nosso protagonista o chama. Ele pergunta sobre o seu irmão enquanto sua mãe fica preocupada. Cedric, o irmão do protagonista, grita por ele não usar um veículo em sua propriedade, o que deixa o protagonista irritado e sua mãe com medo. Ele grita com o protagonista sobre ele não pensar na reputação da família, e Adrian pensa que ele não conseguiria nem se cuidar se não fosse um nobre. Nosso protagonista não quer prolongar a briga e então diz que foi leviano, dizendo que vai prestar atenção da próxima vez, deixando o de cabelos pretos um pouco mais calmo.
Ele diz, rindo, que não precisa ter orgulho, já que é um mestiço. Mas nosso herói pergunta o que o traz ali. O idiota do irmão dele diz que seu pai planeja o fazer assumir um negócio. A empresa faz de distribuição e diz que nosso herói deve ter ouvido, então nosso protagonista entende. Ele lembra que as famílias nobres são combinações de conglomerados, o que por consequência os faz ter vários negócios, e a empresa faz dinheiro com minerações e é um dos negócios da família Lawrence. Pensa o garoto que ele é bastante ganancioso e incompetente. Ele diz que entendeu e recusa se intrometer no assunto. Cedric sorri, dizendo que esperava isso, e nosso protagonista o pede para sair, se isso é tudo, mostrando que gastou muito dinheiro para jogar e fazendo seu irmão gargalhar de rir, passando por ele com um olhar ameaçador, dizendo que ele deveria fazer apenas isso. A sua mãe fica preocupada, mas Adrian sorri, dizendo que é o que ele vai fazer, mencionando a ela que é melhor não se envolver. Nosso protagonista diz que vai jogar e não deve ser incomodado se não for urgente e pensa que depois da tentativa de ser envenenado, ele abandonou sua imagem de gênio e se isolou, imaginando que seu pai não tinha interesse no filho que tinha com uma concubina, por isso ele se tornou indiferente. Graças a isso, ele nunca mais entrou em situações que colocassem sua vida em perigo e apagou sua presença durante 10 anos enquanto recebia xingamentos das pessoas. Depois de se formar, ele saiu do castelo com sua mãe. As pessoas diziam que foi efeito colateral do veneno, e agora ele é apenas um aproveitador. Nosso herói pensa que todos os criados estão por influência da esposa oficial, então ele não pode nem abrir a boca. Nosso protagonista fica calado por um momento. Ele chega em seu quarto, vendo seu óculos virtual, caminhando lentamente até sua mesa, pegando seu óculos calado. E pondo ele, pensa em como dizem que ele está concentrado nos jogos para fugir da realidade, sorrindo, dizendo que não tem chance de ser verdade. O sistema o diz que ele cumpriu a primeira fase da missão do destino, primeiro começando a criar seu personagem com base no seu corpo da vida real. O garoto diz que se quiser monitorar alguém, também se deve fazer no mundo virtual. O sistema o informa que as habilidades do jogo Chronicle Online se refletem na realidade. 10 anos atrás, nosso protagonista estava estudando e pesquisando sobre Manuel Lucas quando descobriu algo. O brasão da família de Lucas é a palavra Y, que fez o pequeno garoto ficar impressionado, ficando impressionado e se perguntando se o mago também é como ele. Mas não é bom fazer conclusões assim já que poderia ser coincidência. No entanto, ficou impossível Lucas não ser da Terra. As últimas palavras do arquiduque Lucas eram sobre querer andar na praia da Califórnia com Mary uma última vez. Seu mordomo não sabia o significado dessas palavras, mas as palavras desse homem não podem ser ignoradas e por isso ele as gravou no papel, fazendo o garoto perceber que não era uma coincidência. Realmente, o arquimago de Rondel era da Terra como nosso protagonista. Pesquisando mais sobre Lucas, ele encontrou coisas como projetos de pastas e óculos virtuais e então, usando seu conhecimento da Terra, ele procurou o destino que ele deixou. Depois de tanto tempo, ele encontrou, ficando feliz por pôr suas mãos no destino. No jogo, nosso herói levou um ataque direto no braço, dizendo que foi como ele pensou, encarando um goblin que lançou a lâmina que o feriu. Ele diz que a dor é real e depois que pegou o destino, o verdadeiro sofrimento começou, se perguntando se pode lutar sem medo. O destino de Lucas foi guardado no lugar menos esperado que foi online em um mundo virtual. Nosso protagonista pensa que mesmo em mundo virtual criado com base na realidade ainda assim será um jogo, e por isso ele não deve conseguir sentir dor por ser filtrado. Ainda assim, ele sente dor na vida real tendo dificuldade toda vez que luta. Agora, ele sincronizou o jogo com a vida real enquanto o Goblin fica em modo de ataque, partindo para cima do nosso protagonista, que desvia com certa dificuldade do golpe enquanto prepara sua lâmina, acertando um golpe crítico no Goblin. Assim, subindo para o nível 10 e agora podendo escolher sua classe e também concluindo o primeiro estágio da missão do destino, acabando por ser movido para um espaço secreto pelo deus principal Ariel. Iniciando seu personagem e sincronizando com seu corpo real, assim também podendo sincronizar as habilidades de Chronicle Online com a realidade. Assim, uma porta aparece atrás do protagonista. O sistema pergunta se ele gostaria de ir para o segundo andar da Torre Mágica de Manuel Lucas, então Adrian concorda. Entrando dentro de uma biblioteca com um baú do tesouro, pensa ele que é diferente do primeiro lugar vendo as estantes e o baú de tesouro. Recebendo cerca de 5 bilhões de loot, fazendo nosso protagonista dizer que essa parece uma recompensa de verdade. É uma pena que ele ainda não consiga todo esse dinheiro. Um círculo mágico foi criado em seu corpo real e virtual. Assim, Adrian diz que esse é o verdadeiro valor do destino e o sistema o alerta para não sair do jogo. Nosso protagonista pensa que nunca sentiu a presença de mana na vida real. Com a criação do círculo mágico sendo bem sucedida, ele agora consegue sentir a circulação de mana em seu peito. Tendo agora um círculo criado, ele se pergunta se conseguirá aprender alguma técnica de combate com esses livros. O sistema abre uma janela em sua frente assim que toca em um livro, o impressionando, perguntando se ele gostaria de absorver os materiais dos livros, o que faz ele pensar que é conveniente e esperado do melhor mago da humanidade.
Depois de um tempo, ele fica enjoado, sentindo uma dor de cabeça enorme. Ele pensa que é bom aprender as habilidades e magias apenas tocando nos livros, mas o processo é doloroso. Mas agora, ele segura o último livro, que é de ocultação de círculo mágico. O sistema questiona se ele gostaria de adquirir essa habilidade e nosso protagonista pensa que essa em específico é muito preciosa, então ele concorda em adquirir. Sentindo um choque e dor em sua mente, dando uma risada e caindo pro lado enquanto pensa que não tinha muita esperança diante do destino. Deitado no chão, ele mal consegue se mover e pensa que só queria viver tranquilamente com sua mãe, mas ele fará de tudo para conseguir isso. Em outro dia no hall de treinamento da mansão, um guarda-cavaleiro chamado Vice elogia a estamina do protagonista. O garoto diz que não é nada enquanto o loiro o entrega um lenço, dizendo ter ficado surpreso por ele querer treinar esgrima. Mas nosso garoto de cabelos brancos diz que seu corpo parece mais pesado nos últimos dias e pensa que treinar na vida real irá o ajudar no jogo. Dentro do jogo, ele sente o limite de sua baixa estamina por conta de seu personagem estar sincronizado com a vida real. Pensando que consegue sentir seu círculo de mana e sua estamina está melhorando gradualmente, ele pensa que os status também fazem efeito na vida real, ou seja, ele pode usar as habilidades do jogo na vida real. Ficando grato por conseguir esconder seu círculo de mana com a habilidade de ocultação que conseguiu na Torre do Lucas. O cavaleiro pergunta se algo bom aconteceu e nosso protagonista percebe que estava parecendo muito feliz, dando uma desculpa que apenas conseguiu um bom item em um jogo. As pessoas ao redor dos dois falam mal dele, o chamando de viciado em jogos e aberração. Vice fica irritado, mas nosso protagonista diz para ele não se preocupar com eles. Nosso herói fica grato por Vice fingir estar bravo, mas ele precisa evitar os olhares patéticos de Ana e seu meio-irmão, e por isso ser ignorado é o melhor para ele. Voltando para o jogo, ele confirmou que os status refletem na vida real. Agora ele precisa fazer algo que lhe dará dinheiro e mais habilidades. É justamente gastar seu dinheiro no jogo. Usando seu dinheiro, ele compra várias coisas como XP aumentado e bençãos. Ele diz que deveria ter usado o dinheiro antes, mas só poderia usar a loja a partir do nível 10. O evento principal do dia para nosso protagonista é justamente convocar um apoiador. Pensando que com sua baixa estamina vai ser melhor ter um suporte para evoluir. Além disso, ele irá jogar em equipe, o que fará com que não seja um desperdício de dinheiro. Com o dinheiro e esperança, ele vai tentar pegar o guerreiro de maior classe como um tanque, fazendo 10 invocações, mas não ganhando apenas suportes de baixo nível. Ele fica decepcionado, pensando que é realmente difícil ganhar algo bom nesses jogos gacha, e ele já gastou mais de 30 milhões de vons e não conseguiu nada. Mas algo vem que o impressiona. Arcia, a Aço Celeste, deixa nosso protagonista impressionado, pensando que deve ser um personagem que não foi descoberto. Pensando que com o nível 250, ela deve ser uma das melhores entre o tier único. Ele fica feliz por vir um bom suporte e escolhe a registrar. O sistema o informa, dizendo que ele não poderá fazer mudanças no suporte e pergunta se ele tem certeza disso. Nosso protagonista fica confuso, se perguntando se não pode substituir livremente seu suporte, mas o sistema informa que ele é uma exceção. Ele pensa que essa é uma limitação imposta pelo próprio sistema, mas ela deve ser o melhor suporte para um mago como ele, então ele diz ter certeza. O sistema começa a registrar seu suporte. Nosso protagonista pensa que esse efeito está diferente. O seu suporte começa a ser invocado em sua frente, ficando em frente a ele uma bela garota de armadura. Nosso protagonista acha ela bonita, mas parece um golem sem emoções. Ele pensa que aquilo não importa e a chama para ir subir de nível. Vemos ela conseguindo bloquear qualquer ataque com seu escudo enorme. Adrian fica atrás dela atacando com magias de míssil mágico, ficando impressionado ao ver seus status, percebendo ter chegado no nível 20 com facilidade e tudo isso pela ajuda do seu tanque. Ele pensa que vai ser difícil praticar magia na vida real e o sistema o manda desligar e descansar por já ter jogado durante 15 horas. Então ele desloga do jogo, se sentando e se alongando enquanto pensa em tirar uma soneca, depois ir para a sala de treinamento. Mas de repente ele nota mais alguém no quarto junto dele, ficando assustado que Arcia está fora do jogo. Adrian encara a garota do jogo que agora está em seu quarto e pergunta então quem ela é. Arcia responde ser a suporte de seu mestre e nosso protagonista diz que não é isso que ele está perguntando. Pegando no queixo, ele diz querer saber como ela saiu do jogo. Ela entendeu que sua curiosidade é sobre como sua presença está se mantendo na realidade. Nosso protagonista concorda, pensando que ela parece saber a diferença da realidade pro jogo. Ela explica que é um homúnculo androide que foi criado por Manuel Lucas com base nas características de Arcia do Aço Celeste. Adrian pergunta se ela é como um legado do mago Lucas e a garota concorda. Envergonhado, nosso protagonista pensa que teria escolhido o suporte mais versátil e pergunta se seus status são os mesmos do jogo. Ela confirma que vai recuperar seus status restritos quando o nível do protagonista aumentar, mas no momento atual ela tem força comparada a um grão-mestre. Essa informação deixa o garoto assustado.
Nosso protagonista pensa que um grão-mestre tem o nível de um mago de 8º círculo, sendo um dos mais fortes do continente. Ele pensa em como Manuel Lucas criou um monstro assim, mas é bom ter um companheiro que segue somente suas ordens. O problema é esconder. Ela então pergunta onde ela estava antes, e ela diz estar em um armazém mágico, mas se quiser voltar terá que ir a pé. Nosso protagonista pede para ela tentar ocultar sua mana. Ela consegue, e o garoto pensa que agora ela não será descoberta pelos cavaleiros. De modo relaxado, o garoto pensa não ter opção, dizendo à garota que a reputação dele já é uma das piores. Na mansão, as pessoas conversam sobre rumores. Rumores sobre Adrian trazer uma mulher para a mansão. E todos ali pensam que ele é a pessoa mais sem vergonha do mundo. Mas a mãe do protagonista fica super feliz, perguntando quando ele irá se casar. Ele lembra da cena enquanto o sistema o alerta que ele chegou ao nível 30. Olhando para o sistema, ele acaba pensando que assim ninguém vai suspeitar da Arcia. Adrian pergunta para Arcia o que acontece com seu corpo no mundo real enquanto ela está no jogo. Ela explica que entra em um modo de descanso. Entretanto, ela continuará monitorando seu mestre. Nosso protagonista pergunta se ela irá o avisar se algo acontecer do lado de fora, e ela confirma. Os dois olham para uma névoa negra. O guerreiro orcante aparece na frente deles, e aquele é o segundo estágio da missão do destino. Chamando nosso protagonista de humano, o orc explica que será especial se o matar. Uma notificação do sistema informa que ele não poderá usar qualquer item nessa missão. Confiante, ele chama por Arcia, que entende a ordem. O orc avança gritando enquanto Arcia fica com seu escudo pronto. Acertando o golpe, o escudo fica intacto, fazendo o monstro ser jogado para trás com a força de seu próprio golpe. Ele fica assustado ao ver uma luz. Nosso protagonista carrega uma magia para lançar diretamente no monstro, disparando um míssil mágico no olho dele. Nosso protagonista pensa que seus mísseis mágicos estão mais fortes por conta de seu corpo e seus equipamentos. Distraído enquanto pensa, um golpe vem direto da sua esquerda. Mas Arcia bloqueia o golpe com seu escudo. Adrian, aliviado, pensa que isso é loucura. Ele olha para o monstro pensando que ele foi bem afetado pelo golpe crítico, dizendo que ele é estranhamente forte. Pensando que sem Arcia ele já teria morrido em apenas um golpe. Estando nervoso, ele pensa que já morreu uma vez antes. Então usa um feitiço de escavar, fazendo um buraco no chão e desequilibrando o orc. Com o monstro caído, nosso protagonista não pode deixar seu medo atrapalhar, e ordena para Arcia o impedir de levantar enquanto ele ataca. O orc perde gradualmente seu HP com os ataques. Após um tempo, levanta com 50 de HP. Adrian admite que ele é bem persistente, irritando profundamente o orc, partindo para cima do nosso protagonista com raiva, enquanto nosso herói diz que ele deveria ter abaixado a espada, carregando uma magia na direção do orc, e disparando um último míssil mágico que o derrota. O sistema o informa que ele completou o segundo estágio da missão de destino e desbloqueou o terceiro andar da Torre Mágica de Manuel Lucas, no escritório do Visconde Laurence à noite. O pai do protagonista parece pensativo olhando pela janela. Uma mulher pergunta o que ele está pensando. Hayford Laurence, o pai do nosso herói, encara a mulher. Ela se aproxima, se perguntando o motivo de ele estar sozinho à noite, questionando em seguida se ele está pensativo por conta das ações do protagonista. O velho a chama pelo nome de Ana. Ela é a sua primeira esposa. Então mostra a ela uma carta. A esposa lê o papel sob convocação para uma possível guerra, o que deixa Ana assustada. Ela pergunta se ele planeja enviar Cedric para a guerra, e o homem fica calado. Sorrindo, ela diz para mandar nosso protagonista no lugar. O velho a pergunta se depois de o isolar, a mulher ainda deseja que ele seja útil para ela. A mulher fala que essa foi a escolha do protagonista e que apenas tem se aproveitado dos direitos da nobreza. Hayford diz que ela está enganada sobre ele, e ela pergunta o que ele quer dizer. O homem de cabelos loiros fica calado, e diz que o filho dela irá suceder o território, e ele não irá causar incômodos a ela ou ao seu padrasto. Ela apenas deve seguir as decisões dele. Isso deixa Ana calada, mas com uma cara de raiva e ódio. Ele irá mandar Adrian para a guerra, e quando ele voltar, não será mais um membro da família e espera que ele e sua mãe não entrem em perigo no futuro, dizendo que isso deve ser o suficiente para ela. A dizendo para parar de se preocupar e deixar Adrian ser livre. O cavaleiro elogia que a força física do protagonista melhorou muito nos últimos dias. Nosso protagonista pensa que só ficou forte por causa que chegou no nível 30 no jogo e completou o segundo estágio da missão do destino. Ele ganhou muito dinheiro e um segundo círculo de mana como recompensa, além de ganhar um subespaço, que é como um inventário na vida real. Pensando que com seu esforço, ele pode ser um mago com habilidades físicas de um cavaleiro e pode se tornar alguém ainda mais incrível que o arquimago Lucas. Ele diz que precisa parar para descansar até que alguém o chama, dizendo que ele foi convocado para ir ao castelo. Alguns dias depois, nosso herói chegou no Castelo Laurence.
Nosso protagonista estava se perguntando o porquê de ser chamado, mas seu irmão começa a gritar perguntando por que nosso herói vai representar a família no campo de batalha. O velho explica que Cedric é o herdeiro da família e não pode ir pro campo de batalha. A mãe do nosso protagonista pergunta se o Adrian não é tão importante quanto Cedric. Rei diz que existe uma diferença de valor entre ele e o herdeiro da família. Nosso protagonista começa a ficar irritado com as falas de seu pai, mas pensa não ser tão ruim para ele, pensando que é apenas um substituto do herdeiro e ninguém vai mexer com ele, mas assim que ele voltar, poderá se livrar da vigilância da Ana. Confiante, ele diz que irá participar da guerra representando a família Lawrence. O velho agradece nosso protagonista, o que deixa Cedric irritado. Ele diz que vai aceitar a decisão do pai e o fala para não difamar a família, e o garoto pensa que ele é ingrato e imaturo. Nosso protagonista diz que dará o seu melhor, mas seu pai o chama, perguntando se podem conversar. Ao lado de fora, os dois andam sozinhos enquanto imagina que é algo bem particular. Adrian pergunta ao seu pai o que ele quer falar, e seu pai diz que irá realocar ele e sua mãe para a Terra do Rei. Essa é a recompensa por ir no lugar do Cedric e assim nosso protagonista poderá fazer o que quiser. Adrian pensa que Ana permitiu isso mesmo a odiando tanto e por isso ele não deve confiar totalmente em seu pai. Ele diz que irá pensar sobre isso. O pai diz entender que ele não confia nele e nosso protagonista diz que apenas precisa voltar vivo da batalha para pensar sobre. Hayford suspira lembrando de algo e entrega algo para Adrian, que pergunta o que é isso que lhe foi entregue. Explica ao pai que esses são artefatos de escudo e que será útil para ele na guerra, fazendo nosso protagonista perceber que são artefatos extremamente valiosos. Adrian agradece e o seu pai diz que ele precisa estar consciente para sobreviver. Ele olha para trás percebendo que sua madrasta e seu irmão os observam, notando uma aura de raiva e ódio vindo dos dois. Nosso protagonista pensa que seria óbvio os dois observarem. Seu pai diz para ele não se preocupar com sua mãe. O garoto pensa que seu pai o decepcionou várias vezes, mas agora que está cercado de inimigos, ele só pode confiar nele. Confiante, ele diz que irá para a guerra, impressionando o patriarca ao dizer que irá confiar nele dessa vez. Mais tarde, seu pai sente algo. Uma dor repentina se intensifica em sua cabeça, então usa um anel com uma habilidade de diminuir a dor. Se levantando com dificuldade, pensando que Adrian realmente estava só fingindo depois do incidente do veneno. Em outro lugar, alguém chora. A mãe do protagonista está chorando enquanto ele tenta a tranquilizar. Ela fica com medo de tentarem o machucar depois da batalha. Adrian diz que isso seria bom para ter mais crimes em seus nomes. A sua mãe fica confusa, dizendo que alguém pode ouvir a conversa, mas nosso protagonista diz que Arcia está de guarda na porta, dizendo que não está mais se machucando como antes. E diz que logo tudo irá acabar, então pede para ela esperar um pouco mais. 2 dias depois, um funcionário fica confuso com o protagonista, perguntando quem é a garota. Nosso protagonista diz que seu nome é Arcia. O funcionário diz que ouviu sobre o relacionamento dos dois, mas acha que não é uma boa ideia trazer uma amante para um campo de batalha. Na sala de conferência, o protagonista diz para pensarem nela como sua secretária. Ele pensa que Arcia é a sua maior defesa e por isso não pode deixar ela para trás, mas ele ainda precisa aprimorar suas táticas de sobrevivência. Gastando 200 milhões no jogo, ele concluiu o 3º nível do Encontro da Sorte e agora ele está para entrar no 4º nível. As recompensas do 3º nível custaram 100 bilhões cada e até conseguiu poções de cura e alguns elixires. Pensando que essas recompensas no seu inventário são perfeitas para a situação presente. O garoto diz que irá descansar e se algo ocorrer, deve mandar uma mensagem, deixando os outros confusos. E nosso protagonista diz que irá jogar um pouco, perguntando se tem algum problema. Um ruivo ao fundo diz que os rumores eram verdadeiros. Nosso protagonista pensa que ele é um vanguarda. Vanguardas são uma força especial equipada com equipamentos especiais e são os soldados mais importantes para avaliar a força militar de uma nação. Dalton diz que ele será visto como um comandante incompetente se ir jogar e diz que ele tem uma má reputação e agora só está piorando com a garota e o jogo. Provocando, ele diz que a garota é bonita, mas de repente é interrompido por alguém. De maneira ameaçadora, diz para ele tomar cuidado com as palavras. Dalton sente medo com as palavras do homem. Billion, o vice-líder dos cavaleiros, pede desculpas por seu subordinado e entende ele querer matar o tempo durante a viagem. Nosso protagonista pensa que a expressão dele não parece de alguém que deseja se desculpar. Billion diz que ele não precisa se preocupar com a opinião de um subordinado e Adrian tem certeza que ele também não gosta dele, mas não se importa com isso. Saindo e deixando o clima pesado, ele diz para mandarem uma mensagem quando chegar. No jogo, uma poção chamada de Lágrimas de Salamandra voa na direção de um lagarto, causando uma explosão no monstro que o derrota. Nosso protagonista pensa que é caro, mas causar 3.000 de dano é muito aceitável. Logo o sistema o informa que ele chegou no nível 80. O deus principal Ariel o leva para uma sala secreta. Adrian pensa que conseguiu enfim chegar à missão do 4º nível. O Demilish os chama de presa. E nosso protagonista pensa que precisa acabar com isso rapidamente.
Nosso protagonista pensa sobre seu inimigo. Segundo ele, os Liches são difíceis de matar, mas esse em específico parece lento. O Lich lança uma magia de maldição de pedra em Arcia. Logo após, usa um feitiço de lanças de gelo na direção do protagonista. Adrian fica assustado pelo monstro atacar antes do esperado. Arcia não pode o ajudar, então ele tem a única opção de desviar e acaba tendo seu ombro acertado. Ele grita de dor e o Lich, rindo, diz poder ouvir os ossos e carne do protagonista sendo triturados. No chão, ele treme, não conseguindo pensar bem por conta da dor. Também pensa que a risada dele é irritante. Ele já ouviu essa risada em algum lugar e nosso protagonista vê seu irmão nesse Lich, o que deixa Adrian com muita raiva. Rindo, o Lich levanta sua varinha e o diz para ficar no chão, lançando uma bola de fogo na direção do protagonista que desvia e avança junto de sua suporte, se aproximando e deixando o esqueleto confuso. Adrian então usa uma magia de cura bem na cara do Lich que grita de agonia. Ele diz para Arcia não dar espaço para ele lançar outra magia e ela confirma. Então é explicado que a melhor forma de enfrentar um Lich sem sacerdote é encantando seus equipamentos com atributo sagrado. O Lich grita enquanto os dois o espancam com o elemento sagrado. Chorando, o Lich pergunta como ele consegue causar dano físico com a varinha. Então usa uma magia de parede de fogo e se vangloria por conseguir distância com isso. Como um demônio, nosso protagonista atravessa as chamas na frente do Lich. O Lich o xinga por atravessar a parede de fogo. Mas com ódio, o nosso herói golpeia o crânio e manda esse monstro parecido com o Cedric morrer. Então o sistema informa que ele concluiu o quarto estágio do encontro da sorte. Com dor, nosso protagonista põe a mão no peito. Arcia corre na direção do protagonista. Ele pensa que a adrenalina acabou e agora ele sente toda a dor da luta. Ela pega uma poção do inventário do protagonista e o dá com cuidado. Se curando, ele fica impressionado por ela conseguir abrir o seu inventário e pensa que ela é realmente especial. Então agradece, dizendo estar bem melhor. O quinto andar da torre foi desbloqueado e o sistema teleporta os dois para o quinto andar. O protagonista corre na direção do baú. Animado, ele abre o baú se perguntando sobre a recompensa que foram 500 bilhões de vons. Mas nota algo a mais dentro do baú. Ele recebe óculos redondos e diz que é impossível ser apenas meros óculos normais. Então pede uma descrição detalhada e vê ser um óculos com observação, clarividência e visão noturna além de várias outras habilidades de visão. Ficando impressionado por alguém desconfiado como ele receber um item tão útil. O sistema então cria seu quarto círculo. Então chegam ao acampamento. As pessoas ficam impressionadas pelo segundo filho da família Lawrence ser escolhido para vir. Os mais velhos conversam que esperavam Cedric enquanto dizem que o protagonista virou um idiota após ingerir veneno. Nosso protagonista diz que ele é o garoto que tomou o veneno e os dois completamente amigáveis dizem que ele não parece alguém idiota. Os dois são condes e são chefe e ajudantes dessa sede e o garoto de cabelos brancos diz ser um prazer os conhecer. O Visconde Evans observa que as tropas do protagonista são compostas por 5 vanguardas e 50 cavaleiros e nosso protagonista confirma. Mas o Visconde ressalta que essa guerra não precisa de cavaleiros, apenas das vanguardas, e nosso herói pensa que eles tratam a elite armada como objetos. Vanguardas só podem ser controladas por magos de 7º círculo e, infelizmente, nosso protagonista concorda com ele. Adrian lembra que a vanguarda foi criada por Lucas e o Visconde diz que o exército do protagonista foi organizado como a 2ª Brigada e o diz para ir receber seu relatório com o Conde Otis. Nosso protagonista concorda, entendendo. Então explica para seu grupo que o exército foi organizado como a 2ª Brigada Independente. O garoto diz para continuarem e mantém em sua mente um pedido de que o Conde Otis seja alguém de boa. Depois de uma semana, nosso herói está no jogo pensando que o comandante Otis é o melhor. O melhor tipo de superior para nosso protagonista é justamente um ausente e o Conde Otis está viajando de um lado para o outro com transportes até começar a guerra. Ele pensa que pode jogar o dia todo com isso, mas de repente Arcia chama o protagonista, dizendo que alguém entrou no quarto, deixando ele com um olhar de ódio e raiva. Fechando o jogo e vendo Arcia segurando alguém. Dalton pergunta como uma mulher tem tanta força. Nosso protagonista pega seu óculos se perguntando por que ele veio ali. Observando os status de Dalton, ele percebe que ele está excitado. O protagonista pede por uma explicação para ele estar ali e Dalton diz estar preocupado com a saúde dele. E quando ia pôr a culpa na garota, o garoto dá um chute na canela dele. Ele se abaixa com dor e nosso protagonista diz que ele deveria ter enviado uma mensagem e Arcia está sempre o protegendo. Adrian diz que ele entrou na sala do comandante da brigada sem permissão e pergunta se ele queria o matar. O homem grita com raiva e receio, dizendo que é uma vanguarda. Então recebe outro chute do garoto que diz precisar ser convencido. Então pergunta para Arcia o que aconteceu e ela responde que ele tentou a separar dele.
Dalton fica envergonhado enquanto o protagonista pergunta se ele tentou a levar para outro lugar e ela confirma. Dalton grita com o protagonista por ele tentar o incriminar e diz para ele acreditar em sua vanguarda ao invés de uma biscate como essa garota. Ele percebe que mais 3 soldados o seguiram para ver e Arcia entrega uma faca para Adrian, que diz que isso é um motim e por isso ele merece receber uma punição, colocando a faca em seu abdômen. Ele diz para Dalton dar um passo à frente para receber sua punição. Os soldados e Dalton debocham da cara do protagonista, que diz que ele não precisa se acalmar. Agora é o momento para ele mostrar sua verdadeira face e diz para Dalton vir para cima. Em outro lugar, alguém grita que o comandante está chamando o vice-líder Billion, o deixando confuso. Ele explica que o comandante da brigada deu a ordem de execução para Dalton e precisam ir lá agora. Billion pensa que isso é inesperado. Chegando ao local, Billion segura uma faca que foi atirada em sua direção, percebendo que ela está com um pouco de sangue nela. O protagonista diz que ele deveria ter vindo mais rápido e ele quase matou Dalton. Billion friamente encara Dalton no chão, agonizando de dor. Então pergunta qual o contexto da situação. Debochadamente, nosso protagonista diz que os cavaleiros não deveriam assediar mulheres, o que deixa o velho extremamente tenso, gritando e perguntando o que eles fizeram. Billion se curva, dizendo que foi sua culpa e pede perdão. Ele suspende Dalton e pede para confiscarem sua armadura e o prender. Os outros 3 também irão passar um tempo na prisão por insubordinação e cumplicidade. Adrian diz que está no comando e não está ali para cuidar de crianças, dando um toque no ombro de Billion e dizendo que ali não é o condado. Saindo, ele diz que vai ficar no quarto ao lado, por esse estar fedendo a sangue. Dalton percebe que ele finalmente mostrou quem realmente é e dá um sorriso leve e satisfeito, pensando que alguém interessante apareceu por ali. De volta ao jogo, Arcia e Adrian estão em uma luta. Ela bloqueia um ataque do adversário enquanto nosso protagonista ataca usando magia. O garoto pensa que o inimigo tenta acertar os seus pontos fracos. Seu inimigo é um cavaleiro caído chamado Zenith e deve o matar para cumprir o encontro da sorte nível 5. Zenith carrega uma aura roxa em sua espada. Preparando o ataque, ele manda nosso protagonista morrer. O golpe vai na direção de seu pescoço. Com destreza, Adrian desvia do ataque. Zenith fica espantado e de repente algo voa em sua direção. Arcia acerta uma investida na cara de Zenith. Nosso protagonista prepara uma magia. O homem velho solta uma risada. Ele agora entende que é apenas um degrau para o protagonista. Avisa o sistema que a missão foi concluída e o 6º andar da torre foi desbloqueado. Nosso protagonista recebe 2 trilhões de Loats, o que o deixa feliz, mas fica surpreso ao ver outra notificação e vários equipamentos de Istro, e nosso protagonista pensa que só poderá usar o manto e o cetro. Já o resto vai para Arcia. Antes de fazer qualquer coisa, ele para quando Arcia o informa de um intruso e o pede perdão por intrometer. Nosso protagonista pergunta o que aconteceu e o mordomo diz ter sentido uma aura poderosa. O garoto explica que estava verificando alguns artefatos e ele não deve se preocupar. Pedindo licença, o mordomo se despede e sai do quarto. Nosso protagonista retira a espada do seu inventário e confirma que essa espada é o tipo de arma que uma vanguarda de elite usaria, além de poder fazer uma pessoa normal se equiparar a uma vanguarda por 15 segundos. Adrian pensa que as armas usadas pelas vanguardas ampliam a aura, já que é difícil armazenar a aura, e se pergunta qual a habilidade do equipamento de mago, ficando surpreso pelos 2 também possuírem a habilidade de armazenar aura. Nosso garoto entende o motivo de todo mundo querer o destino de Lucas. Em outro lugar, já fazem 2 semanas que ele foi designado para ser o comandante. Nosso protagonista diz não precisar de escolta e todos ali confirmam. Adrian pensa que todos vão dar suas vidas pelo país, mas ainda assim eles estão apenas sentados esperando. Adrian percebeu que após o incidente de Dalton, todos andam o evitando e respeitando, mas a pessoa mais peculiar é Billion, que o encara de uma maneira muito amigável. O garoto pensa que isso é bom, já que ele pode jogar em paz agora. Mas olhando para Arcia, ele nota algo, ficando confuso ao ver seu status de feliz. Ele pensa que a garota é como um cachorrinho que fica feliz ao sair para passear. Por fora ela é um homúnculo que faz nosso protagonista achar difícil ela ter emoções, mas ele está começando a entendê-la. Com a claridade, ele cobre seus olhos, pensando que esse lugar é legal. Dando outra olhada para ela, ele percebe que ela está muito feliz e isso faz ele rir, deixando Arcia confusa. Depois, ele fala para eles darem voltas mais vezes e Arcia concorda. Um soldado chega na frente do protagonista com vergonha e ele pergunta qual o problema. O loiro pergunta se eles podem sair para tomar alguma coisa a alguma hora. Nosso protagonista percebe seu status de envergonhado e desconfortável, entendendo a situação ao ver os garotos rindo ao fundo. Pergunta então se os garotos de trás mandaram ele fazer isso. O garoto diz que não e o protagonista pensa que ele tem uma razão, mas não tem interesse, então sai andando. Mas ele para no meio do caminho e pergunta por que ele decidiu ser um cavaleiro. O soldado pede desculpas, garantindo que não irá acontecer de novo, e nosso protagonista o observa, pensando que ele é a primeira pessoa depois do homúnculo que tem mais de 2 talentos altos.
Ele tem talento para ser mago, então por que está sendo zoado pelos outros cavaleiros? Nosso protagonista pensa não ser seu problema e se desculpa, se virando. Saindo, ele diz que seria melhor se ele fosse um mago ao invés de um soldado, o que deixa o garoto surpreso. Adrian dá uma bronca nos outros soldados enquanto sai. No quarto, ele pensa ser um desperdício. O garoto não quer se envolver para não arrumar encrenca, mas pensa que aquele soldado Lopes é único. Mesmo sem poder de combate físico, ele se daria bem se juntasse magia com os equipamentos da vanguarda. As chances dele são boas, segundo nosso protagonista. Seria uma maravilha se ele o tivesse sob seu comando. O problema é conseguir fazer o Conde Otis entregar Lopes a ele e pensa que suborno seria uma boa opção. Se levantando, ele pensa que precisa construir sua influência, principalmente agora que Adrian está livre, então se decide, dizendo que ambos irão ficar ocupados por um tempo. O garoto de antes marcha pelo corredor do acampamento. Ele lembra do que Adrian lhe disse anteriormente, pensando que ele é diferente dos outros nobres. Chegando à sala do comandante Otis, ele se apresenta para entrar. Em sua mente, ele imagina que Adrian é diferente dos rumores e isso é meio assustador, então ele entra na sala do comandante. O comandante o cumprimenta e dá boas-vindas. Mas Lopes fica confuso ao ver nosso protagonista ali. Ele se pergunta o motivo de ele o chamar e o gordinho apresenta Adrian como representante da família Lawrence. A partir de agora, o Sr. Lawrence será o Lorde de Lopes e isso faz o garoto loiro ficar confuso. Na vida passada do protagonista, a China perdeu para a Coreia na Copa do Mundo. Um cidadão perguntou como não encontraram 11 bons jogadores entre a população de 1 bilhão de pessoas da China. E a resposta é porque o Messi e os CR7 chineses estão em algum lugar cuidando de plantas em uma fazenda. Adrian, tendo isso em mente, sabe que não importa o potencial se ele não for devidamente explorado. Ele fica surpreso que nesse lugar existem tantas pessoas seguindo caminhos errados. Um cavaleiro de terceira categoria, Alan Lopes. Bárbara Anderson, um plebeu que é um trabalhador braçal. Eric Jones é um dos únicos soldados capazes de tocar um instrumento. Um garoto que tentou vender hentai para os soldados. Seu nome é Nicholas Brown. E uma criada chamada Linda Noah. Nosso protagonista pensa que cada um deles são incríveis, mas nunca tiveram a chance de brilhar, e a garota chama nosso protagonista. Ela pergunta o motivo de estar ali, já que seu teste de mago deu negativo, e Adrian diz que o teste estava errado. Envergonhada, ela entende e nosso herói pensa que é melhor ter valido cada centavo do meio milhão que ele gastou nela. O garoto sabe que nenhum deles sabe o real motivo de estar ali e o homem alto manda ninguém questionar. E diz para acreditarem no protagonista. Nosso garoto pensa que esse cara tem um grande talento para a aura. Nosso protagonista sabe que ele morreria de fome e desgaste, mas deixando isso de lado, ele tem confiança no protagonista, então o garoto manda eles trocarem de roupas. Mandando eles não se preocuparem porque estão a 100 km do fronte, então eles podem escolher qualquer roupa dessa área nobre. Ele sorri, pensando que todos estão sem jeito por nunca terem pisado em um lugar assim. Um dos homens diz que já escolheu. Nosso protagonista diz que ficou bom nele e ele agradece. O garoto pensa que ele tem um alto talento na política. Ele diz aos outros que o preço não importa, então eles podem escolher o melhor para eles. Talento não importa nada se você não o treina. Eles vão treinar fora da base e ser educados para se encaixar no ambiente. Todos os garotos ficam impressionados ao ver sua nova moradia. Nosso protagonista confirma que essa é a casa onde eles vão passar a maior parte do tempo. O garoto já preparou os empregados, então eles devem focar nos estudos. Além de fazer o pagamento desse mês para eles de 20 milhões e os manda não esquecer do contrato. Os garotos entram em posição e dizem que darão o seu melhor. Nosso protagonista diz que seu pagamento só vai aumentar se eles provarem seus valores. Mas isso não vai aparecer do dia para a noite. Finalizando, ele olha pro loiro e sorri, pedindo para não o desapontar. Todos afirmam e concordam. Nosso protagonista gosta do espírito deles e seu cronograma é estudar e treinar por 16 horas todos os dias. Ali estão todos os melhores talentos que nosso herói encontrou. Futuramente, eles serão a elite que ele selecionou a dedo. Esse vai ser um grande investimento para um futuro brilhante que nosso protagonista almeja. Andando pelas ruas da cidade, nosso protagonista pensa que precisa se preparar para confrontar seu irmão e talvez até sua madrasta, mas ele deve pensar na segurança de sua mãe também. Antes disso, ele olha para alguém que está o seguindo. Assim agarra a pessoa pelo pescoço e a joga contra a parede. E nosso herói dá bom dia para o homem. Nos últimos dias, nosso protagonista não tem conseguido relaxar, preocupado com a segurança dos outros, além de já ter visto vários espiões todos os dias. Ele pensa que Cedric só está mandando 2 espiões se revezarem e diz para o homem poupar suas palavras. Com uma faca na mão, nosso garoto diz que só tem uma forma de o tornar útil, o que deixa o homem desesperado. Adrian diz que burrice é um defeito em um espião.
Arcia o joga contra o chão e nosso protagonista pergunta o quanto ele valoriza sua vida, dizendo que tudo vai ficar bem se ele fizer o que for pedido, e o homem sente uma forte aura. Percebendo que a garota é uma especialista em aura, o homem diz não saber de nada e pensa que não quer morrer ali naquele lugar. Um tempo depois, nosso protagonista adivinha que ele recebeu ajuda do agente que estava dentro do portal, e o homem treme de medo, se perguntando como ele sabe disso. Ele pensa em contar mentiras. No entanto, nosso protagonista já sabe tudo sobre ele e o outro espião, mas com isso, ele pode receber uma ajuda dele. Adrian sabe que ele só está seguindo as ordens de seu irmão. Afinal, ele sentiu que o homem não queria o espionar. Assustado, o homem olha para Arcia e pergunta se ele realmente vai ir contra seu irmão, e nosso protagonista fica feliz ao ver que ele caiu em sua armadilha. Antes de recusar, nosso protagonista coloca a faca bem na frente de seu rosto. Assustando o homem, ele diz saber que ele não tem medo da morte, mas ainda deseja viver. Felizmente, ele pergunta o que o homem acha de trabalhar para ele, e o espião fica tremendo de medo. Nosso herói, enquanto enfia a faca na testa dele, diz se orgulhar de ser alguém piedoso e só quer que ele faça alguns relatórios falsos. O garoto pergunta se ele entendeu e o homem concorda. No escritório do irmão do protagonista, ele grita perguntando como seu outro espião foi preso. Ele diz que ele foi pego tentando entrar no quarto do protagonista. Ele fica irritado, pensando que isso aconteceu por ter ignorado seu pai dizendo para não enviar espiões, e até mesmo já foi esculachado por não ser escolhido para ir para o exército. Cedric diz não ter outra saída e por isso deve continuar de olho no protagonista e reportar tudo. Concordando, o espião diz que irá o contatar mais tarde. Agora que Adrian resolveu o problema do espião, tudo irá correr bem. Os outros também estão progredindo e até mesmo recrutou outras 20 pessoas com talento. Além de que Eric e Elisia provaram ser capazes de liderar a escola. Todo mundo está dando seu máximo e nosso protagonista não está para trás e já chegou no nível 159. Ele fica feliz que falta um nível para se tornar um mago de sexto círculo. Mas o sistema o notifica de algo que o deixa surpreso. Uma emergência está requisitando a presença do protagonista. Saindo do quarto, ele pede um relatório. O servo diz que detectaram naves de combate do inimigo entrando em seu espaço aéreo. Todos receberam ordens para ficarem alertas. A guerra está prestes a começar. Na sala de reuniões, é informado que o exército do Império Kroizen se moveu. O Conde Otis informa que as tropas subiram no trem Leviatã para que possam entrar em combate a qualquer momento. Também começou uma interferência espacial na fronteira do Império, então usar teleporte significa-se por em perigo de morte. Além de que todas as rotas de comunicação entre as tropas foram cortadas, então devem usar apenas rádio para se comunicarem. E diz que o protagonista não é uma exceção e deve garantir de ter um rádio em seu quarto, mas nosso protagonista pensa que isso não irá fazer ele parar de jogar. O Conde grita para todos estarem preparados, pois isso é uma guerra e todos concordam, entendendo. Nosso protagonista fica sério, pensando que a guerra finalmente começou. Assim, dentro do jogo, ele chega ao nível 160 e se pergunta se chegará no sexto círculo agora. Nosso protagonista ignorou qualquer aviso para não jogar e diz que valeu a pena. Ele então recebe um loot de 10 trilhões como recompensa. Mas um brilho na sala chama sua atenção. Então ele recebe um subsuporte que é uma águia negra supersônica. Ele pensa que subsuportes não deveriam existir e essa águia é comumente um suporte de arqueiro. Mas provavelmente ele conseguirá mais informações na vida real e por isso ele sai do jogo. Levantando, ele pergunta onde ela está e pensa que deve estar do lado de fora. Na aeronave, Andrian pensou que a águia iria parecer igual a Arcia, mas isso causaria um caos. E de repente a garota nota algo, apontando para o céu e dizendo que lá está ela. Todos os soldados ficam em alerta e pedem para o comandante desviar. Mas a enorme ave joga todos para longe com a brisa de suas asas. E encara o protagonista com seriedade, o deixando impressionado. Curvando sua cabeça na frente do protagonista, Adrian faz um sinal para os soldados não interferirem. Ele observa a águia e percebe que ela só tem uma habilidade que é de visão compartilhada. Fazendo carinho na cabeça da águia, ele pensa se a condição para ela ganhar mais habilidades deve ser a de realizar missões. Pensa então que a habilidade de visão compartilhada será bem útil. E nosso protagonista se assusta quando um dos soldados o chama. Perguntando o que é isso, Adrian focou tanto na águia que nem notou as pessoas se reunindo. Limpando a garganta, ele pensa não ter muito o que fazer. Estendendo a mão, ele pergunta se a águia quer ficar ao lado dele. A águia aprecia o carinho da mão do protagonista em sinal de confirmação. E os dois ficam agarradinhos. Os soldados se perguntam por que a águia não o ataca e acham uma novidade ver os dois se dando carinho. Nosso protagonista fica envergonhado se perguntando do motivo de fazer isso. Em outro lugar, os ataques já começaram. Após o início da guerra, ela se espalhou por toda a fronteira ocidental.
Com isso, a brigada do protagonista também entrou em combate e com a internet desligada, o nosso protagonista não consegue entrar no jogo. Alguém informa ao protagonista que o pelotão de vanguarda do Império está se aproximando cada vez mais. O garoto diz calmamente para eles relaxarem e recuar para a formação inicial e dizer para Billion preparar as vanguardas. Adrian está calmo, pois teve experiências no jogo e por isso acha que não irá morrer tão facilmente. Percebendo que está sendo observado, ele pergunta o que foi e o homem se vira dizendo que não foi nada. Nosso protagonista percebe algo, vendo que as vanguardas inimigas irão atacar agora. Então grita para o 2º batalhão ativar o escudo de energia. Assim, o escudo foi ativado, e um ataque foi lançado na direção da nave, explodindo no escudo da nave, a fazendo tremer. O garoto sorri, pensando que esse ataque foi forte demais para ser um teste. Perguntando sobre a situação, é dito que o escudo do 2º batalhão já era e precisam de 90 segundos para recuperar. Nosso protagonista pensa que uma única vanguarda já foi capaz de destruir o escudo de energia. Arcia pergunta se ele está bem e ele confirma, pensando que ao menos tem um grão-mestre de 8º círculo com ele. Um dos membros da equipe diz que conseguiram sobreviver graças a ele e o protagonista diz ter muita sorte. O velho diz que ele é humilde. Vendo a situação, ele começa a pensar: a força deles não é tão diferente. O problema é a fortaleza que eles têm. Dizendo que o Império tem 2 fortalezas do céu que são um pouco menores que a deles, mas foram produzidas para um ataque em massa. O velho diz que essa é a primeira vez que eles usam essas fortalezas, e nosso protagonista vê que tem vanguardas no solo e nas fortalezas. Na parte de baixo, está ocorrendo um impasse e suas chances estão bem ali. Nosso protagonista percebe que essa batalha está uma bagunça, mas nota que na fortaleza está acontecendo uma separação de arma que o deixa assustado e apreensivo. Então, um dos anéis da fortaleza cai, deixando os soldados confusos. Enquanto atacam, eles pensam que agora é uma contra um, rindo e dizendo que é engraçado enquanto imaginam que algo deles foi quebrado. Mas nosso protagonista percebe que a nave está entrando em estado de sobrecarga de poder mágico, e grita para todos enviarem uma mensagem para a fortaleza. Eles vão sofrer um ataque kamikaze. A nave voa na direção da outra, causando uma enorme explosão. Na Fortaleza do Céu, todos ficam em desespero e solicitam evacuação imediata. Os soldados começam a usar balas antiaéreas e gritam para usar tudo o que tiver. Mas Adrian percebe que não vai dar e vai quebrar. Então ele usa um dos artefatos dado por seu pai e conjura um grande escudo. Sofrendo o ataque kamikaze, o escudo consegue resistir. A nave deles cai no chão. Nosso protagonista fica desnorteado com a onda de choque e pensa que conseguiu usar o artefato a tempo. Ele se pergunta o que aconteceu com a Fortaleza do Céu. Quando vê, fica aliviado por eles terem conseguido recuar rapidamente. Adrian então dá a ordem para todos verificarem a situação das vanguardas e cuidarem dos soldados feridos. Um tempo depois, o Conde Otis dá gargalhadas. Ele elogia o Brigadeiro Lawrence dizendo que seu desempenho foi incrível e nosso protagonista fica grato. O gordinho diz que ele foi incrível em notar o ataque kamikaze e de todos, eles foram os únicos que conseguiram se proteger com sucesso. Ele disse ao comandante local que essa vitória foi por conta do protagonista, então ele deve receber uma recompensa e nosso protagonista agradece novamente. O Conde Otis diz que não é nada demais garantir que seus funcionários ganhem um agrado por uma boa contribuição e o protagonista pensa que esse conde é muito de boa. Ele também diz que existem alguns rumores esquisitos sobre o protagonista que o deixa curioso. Sobre ele ter dominado uma águia gigante e disseram que ele se comunica com ela de uma maneira misteriosa e isso faz o protagonista ficar envergonhado. O garoto diz que só está cuidando dela porque a achou fascinante e o gordinho acha admirável, perguntando se ele consegue entender os animais. Um dos homens diz que essa águia deve ser uma raça inteligente de alto nível de mana, e nosso protagonista finge não saber disso. Ele pensa que é um alívio o Duque ter dado um suporte que existe nesse mundo ao invés de um chamativo, e o conde ri imaginando que a águia não é diferente de um cachorrinho. O garoto pergunta se ele pode acessar a internet agora que o inimigo recuou. Como recompensa, o gordinho permite e o protagonista agradece. 2 semanas depois do início da guerra, alguém chama o Sr. Billion. Esse alguém alerta para não se mostrarem pois pode ser uma armadilha e todos entendem. O líder Billion diz para todos não confiarem totalmente no radar e devem continuar se movendo e mantendo distância. Todos concordam enquanto o líder pensa em como o Brigadeiro Lawrence ganhou a confiança de todos em apenas 2 semanas. Um tempo depois, eles acabam caindo em uma armadilha. O líder manda eles recuarem enquanto pensa que se não tivesse ouvido as ordens do protagonista, provavelmente eles teriam sido pegos de surpresa. Entrando em um confronto direto, todos ficam sob pressão. Ele pensa que foi sorte eles não terem sido mortos rapidamente, mas que devem esperar apoio enquanto seguram vários outros soldados. Ele imagina que irá demorar para o reforço chegar, mas de repente o comandante manda eles avançarem. Algo cai criando uma nuvem de poeira. Todos ficam impressionados e ele pergunta se estão bem.
10 vanguardas sob comando do Conde Otis chegaram como reforço. Billion pensa que eles chegaram muito rápido e se pergunta se o protagonista sabia disso que aconteceria. Debochado, nosso protagonista pergunta por que eles não estão atacando, informando que os inimigos estão de costas para as montanhas, deixando Billion mais calmo. Nosso protagonista diz que é difícil conseguir reforços, então vão derrotar pelo menos 5 unidades. Os líderes reunidos elogiam o comando do protagonista e a maneira de como sua equipe está se saindo melhor que as outras. O Conde havia pensado que o protagonista teve sorte, mas não parece ser mais o caso e pensa sobre o caso de ele ter se tornado um idiota após quase ter morrido para veneno. Ele pensa que o protagonista é realmente interessante e lembra que a idade dele é quase a mesma que a de sua filha Michelle, revelando que se sua família o deixar, ele gostaria de o trazer para seu lado, o que deixa todos assustados. Eles dizem que o protagonista já namora e o Conde diz que não tem problema ter mais uma amante e os outros relembram que ele é um viciado em jogos. O Conde pensa que isso é melhor que ser viciado em drogas e outras coisas. Os outros sugerem para esperar mais um pouco devido à personalidade da sua filha Michelle. E o Conde pensa que ela pode realmente ser um pouco temperamental. Mudando de assunto, o Conde diz para mandarem um relatório para o corpo de comando. Em outro lugar, o Sr. Billion chama pelo protagonista perguntando se ele tem um momento. E nosso protagonista diz que sim. Ele pede para que seja rápido e percebe que agora ele é favorável e ansioso. O velho pergunta por que ele esconde sua força e o protagonista pensa que ele está indo rápido demais, explicando que acredita que ele é um lorde melhor que seu irmão que pode causar uma crise no território com seu comportamento. E diz que dará seu apoio se ele competir com seu irmão. O protagonista percebe que ele está sendo sincero e fica grato por suas palavras, dando esperança ao velho. No entanto, nosso protagonista vai fingir não ter ouvido isso, que deixa Billion surpreso. Adrian dá um toque no seu ombro, pensando que ele é ingênuo e falou sem pensar direito. Ele pensa que Cedric tem muitas informações e por isso deve agir com cuidado. Mas sozinho, ele já é mais que o suficiente. Sozinho, ele vai acabar com seu irmão e madrasta e não vai compartilhar essa alegria com ninguém. Ele sorri, olhando um pouco para trás, pensando que ao menos existem pessoas que estão preocupadas com o bem-estar do território. Agora ele lembrou que vai ser premiado com uma medalha depois de tudo e pensa que não vai ser grande coisa. Em outro lugar, alguém diz que pelos feitos e contribuições, Adrian Lawrence receberá a medalha do Leão de Ouro. A pessoa que o entrega tal honra é o rei do reino de Reinhardt. O protagonista diz que irá honrar essa medalha para o resto de sua vida, pensando que seu irmão vai ficar maluco ao ver isso. No escritório, seu irmão bate na mesa com ódio. Com inveja, diz que teria sido ele que receberia todos esses méritos se tivesse ido para a guerra. Ele pergunta a sua mãe sobre seu pai e ela diz que ele está com a mãe pobre do Adrian. Cedric diz que ele está passando muito tempo com ela e sua mãe precisa fazer algo. No entanto, sua mãe diz que não pode simplesmente envenenar ele. Seu filho grita com ela e ela diz para baixar o tom e diz que a culpa dele passar tanto tempo com aquela mulher é completamente do Adrian. Cedric pergunta se ele irá deixar a família após a guerra e sua mãe confirma, dizendo que ele deve estar pensando em uma maneira de ganhar a vida. A velha começa a tentar acalmar seu filho, dizendo que Adrian não é seu concorrente. Ela diz que vai garantir tudo e Cedric confia em suas palavras. Ele tem o apoio de seu avô materno e a sua mãe controla a maior parte do Viscondado Lawrence. Seu pai é apenas um governador temporário que irá entregar seu poder e território a ele. Mas uma dúvida ainda fica em sua cabeça. Ele sempre olhou com inveja e raiva para seu irmão, o vendo receber vários e vários elogios. E acha tudo isso muito irritante por não ser ele, pensando que ele foi reduzido a um imprestável depois que tentaram o envenenar. Então por que ele continua o irritando tanto? A cabeça de Cedric se enche de pensamentos de raiva e angústia sobre Adria. Algumas semanas após a guerra, nosso protagonista oferece uma bebida para as vanguardas. Cada um deles agradece enquanto são servidos. Os soldados conversam que se sentem revigorados e animados agora, mas o protagonista pensa que isso é óbvio. Afinal, eles estão bebendo um elixir com uma gota de uma lendária medicina. Ele pensa ser um desperdício, mas é necessário para a guerra acabar rápido. As vanguardas vão fazer a patrulha e enquanto se despedem, alguém chama o protagonista, dizendo que o comandante da divisão está o requisitando, o que o deixa confuso. Ele estende um pedaço de carne seca e o dá para sua águia gigante que come. Então sai voando enquanto o protagonista observa de seu transporte, dizendo que o conde tem o chamado bastante e o homem ri, dizendo que confia no protagonista. Nosso protagonista pensa que é irritante, mas não pode fazer nada sobre isso. Nosso protagonista fica confuso com uma taça na mão, percebendo que os outros comandantes também estão presentes ali. Ele olha em volta pensando que ele poderia ter mandado uma mensagem se fosse algum assunto de batalha. O protagonista pensa que ele tem algo importante para anunciar e o gordinho aparece na parte de cima com um sorriso radiante, dizendo para eles se alegrarem por não ter que ouvir os tiros, anunciando que o fim da guerra está muito próximo. Ele explica que atualmente os ministros estão tendo uma reunião.
O conde explica que essa guerra não tinha intenção de durar muito, mas sim ser apenas um evento anual. Os comandantes pensam que eles são idiotas e nosso protagonista diz que está acontecendo de forma semelhante à sua vida passada. Então pergunta sobre as vanguardas que foram enviadas. O conde explica que eles devem continuar esse jogo de guerra até o fim, deixando o protagonista desconfortável. Animado, o gordinho diz para ele relaxar, relembrando que por conta de sua honra em batalha ele ganhou várias recompensas e vai ganhar mais ao final da guerra. Nosso protagonista concorda, levantando sua taça. Brindando, ele pensa que precisa evoluir e se preocupar consigo mesmo. Billion acha que é uma coisa boa. O protagonista e Arcia ficam calados, observando. O protagonista pergunta o que aconteceria se o país entrasse em uma guerra total e o velho diz que teriam imensas perdas e aniquilações, pensando que seria uma catástrofe inimaginável. Nosso protagonista diz que ele deveria ter descansado mais e pergunta seu motivo para estar ali. Ele estende a mão para Arcia, que o entrega um doce. Então oferece para Billion, que pergunta o que é. O protagonista diz que foi um presente do Conde Otis, então deve ser precioso. Comendo o doce, ele diz que o jovem mestre é realmente diferente dos outros nobres, dizendo que ele sente empatia e até mesmo vai para a frente da guerra por seus homens. Ele diz entender por já ter sido uma pessoa comum. Mas fala que ele também tem a compostura e dignidade de um verdadeiro nobre, deixando o protagonista confuso. Ele diz que o protagonista estava bebendo chá preto enquanto as tropas inimigas se aproximavam, com uma absoluta confiança. E foi por essa compostura que os soldados como ele conseguiram relaxar, afirmando que todos na 232 Brigada confiam nele e o protagonista entendeu que ele está mencionando que irá o apoiar como sucessor. Mas antes de dizer algo, Billion se ajoelha. Impressionando o protagonista, ele diz que tem homens de confiança que ninguém se aproxima e também não precisa se preocupar com dispositivos de vigilância. O protagonista fica sério, pensando que todos eles são do lado de seu pai. Nosso protagonista suspira, dizendo que o entende. Mas esse comportamento pode chamar atenção e o velho diz que foi por isso que vieram enquanto os outros descansam. Dizendo que ele, o servo Gilbert Billion, gostaria de servir o segundo jovem mestre da família Lawrence, como seu senhor a partir daquele dia. O garoto pergunta se os outros do lado de fora pensam da mesma forma e ele confirma. Nosso protagonista fica calado, pensando por um momento. Então diz que vai aceitar isso, deixando o velho feliz. Mas tem uma condição e o velho pergunta qual é. Adrian diz que ele deve agir normalmente, o que deixa o velho preocupado por um momento. O protagonista diz que ele não será insignificante e diz que tem um plano para vencer e por isso ele precisa seguir suas ordens. Ele pergunta quantos cavaleiros irão seguir e o velho diz que 5 vanguardas e cerca de 30 cavaleiros, mas esse número pode dobrar e nosso protagonista pensa que não será ruim. Ele se levanta, dizendo que é bom o bastante. Mas antes de sair, Billion diz ter mais uma coisa para contar. Explicando que a madrasta Ana do protagonista deseja designar Pecius para ele e talvez seja uma boa ideia o recrutar assim que possível, deixando o protagonista surpreso ao ouvir esse nome. Ele lembra que ele era o vice-comandante da Ordem dos Cavaleiros e suas habilidades eram impressionantes. Mas o garoto pensou que ele tinha saído da Ordem por estar envolvido na luta política da família de Ana. Billion diz que com seu retorno, muitos cavaleiros podem mudar de ideia. Adrian sabe que esse é o típico cavaleiro popular, ou seja, que pode expandir seu exército apenas com sua inclusão. E talvez seja o bastante para competir com as forças de Ana e Cedric e pensa que essa não é uma má ideia, especialmente pensando que é um poder que ele pode usar fora da família. O garoto diz para o homem providenciar um encontro com ele de modo secreto. Lealmente, o homem diz que irá investigar. Saindo do quarto, os soldados reverenciam. Nosso protagonista pensa que poder é bom, mas ele tem outro objetivo. Pegando seu óculos, ele diz que sua prioridade máxima é concluir a missão de encontro com a sorte e formar seu círculo de 7º grau. No jogo, nosso protagonista morreu, juntamente de Arcia e sua águia. O sistema o informa para ele tentar de novo quando recuperar sua experiência. Nosso herói grita desesperado. Preparando uma magia, ele pede para Arcia o proteger. Em todo esse tempo, nosso protagonista não experienciou a morte, mesmo que seja normal para superar as dificuldades em um jogo. O problema é que ele vai sentir uma dor imensa ao morrer. Até mesmo Arcia está sendo empurrada com os ataques. Ele pensa que sempre manteve a própria segurança em toda a luta, mas dessa vez é diferente. Arcia e sua águia são atacados e acabam sendo derrotados, só sobrando nosso protagonista, que vai ser morto pelo Cavaleiro da Morte Pascal. O garoto percebe que ele não é apenas um mestre em aura, mas também tem um corpo anormal de forte. Sendo morto, o protagonista pensa que ele está em um nível muito acima. O sistema o ressuscita em uma vila próxima. Ele põe a mão no peito, sentindo a dor. Nosso protagonista pensa que não pode reclamar de sua dor com tanta gente em volta. Abrindo o sistema, ele pensa que estava muito fácil até agora. Nosso protagonista usa um pergaminho de ressurreição para ressuscitar seu suporte. Arcia se desculpa com o protagonista.
O protagonista pergunta se ela está bem e ela diz conseguir segurar a dor. Aliviado, o garoto suspira. Ele a recrutou sem pensar por conta de seus status como tanque. Quanto mais a relação dos dois se aprofunda, mais ele se sente envergonhado por ficar atrás dela e sente que precisa mudar seu estilo de combate para ela não sofrer. Mas no final, pensa que precisa mudar de toda forma. Na luta, ele notou que existe um limite para seu estilo de combate que é muito simples. Arcia protege, a águia distrai e ataca de surpresa, e nosso protagonista causa todo o dano com sua magia. Eles conseguiram manter isso, mas o tempo de conjuração está atrasando o dano principal. Imaginando que uma das formas de cobrir essa brecha é usando a águia negra. A defesa de Arcia funciona contra ele, mas se ela tivesse um dano frequente, iria ajudar. Ele só tem 3 opções agora: diminuir seu ataque para atacar mais vezes, ou usar a águia como um guerreiro que ataca e foge, e por fim a opção de Arcia usar sua espada para causar dano. A primeira opção é muito ruim, já as outras 2 são melhores e ele diz para Arcia que irão tentar. Então, na segunda batalha, o protagonista novamente morreu e o sistema o manda tentar novamente. Ele fica extremamente com raiva na fonte, gritando se aquilo é ao menos possível. Ressuscitando Arcia, ela pede desculpas, mas nosso protagonista assume a culpa. Ele diz que tentou usar os 2 como guerreiros, mas a águia morreu em menos de 1 minuto. Então o protagonista morreu em 3 minutos e Arcia morreu logo em seguida. O maior problema foi que a águia do protagonista morreu rápido, segundo ele. A águia conseguiu distrair o chefe por um tempo e pensa que seria uma boa ideia equipá-la com um peitoral. Nosso protagonista vai tentar novamente e pensa que uma hora vai funcionar, afinal, esse é um teste para alcançar o 7º círculo. No entanto, nosso protagonista morreu mais uma vez, o que o deixa cheio de raiva. Ele pensa que não foi ruim e deu um pouco certo. Nosso protagonista começou a entender o padrão do Cavaleiro da Morte e eles vão tentar mais uma vez. Na 4ª batalha, o Cavaleiro da Morte pergunta se isso é sério, perguntando se ele está lutando com um bando de acrobatas. O cavaleiro diz que ele tem talento para o deixar de bom humor e pergunta se ele não quer mudar de classe para palhaço. Nosso protagonista pergunta se ele já ouviu falar de bombardeiro humano. Então começa a lançar vários ataques mágicos na direção do cavaleiro, gritando para ele morrer enquanto ataca. O cavaleiro bloqueia com sua espada enquanto Arcia o ataca. Adrian pensa que tudo está indo bem, mas sua águia começa a cansar, começando a cair e o deixando ajoelhado na frente do cavaleiro, que diz de forma assustadora que é bom o ver no chão. Nosso protagonista fica nervoso e dá olá ao senhor, até receber um ataque que o mata novamente. Na 9ª batalha, nosso protagonista está cansado. Eles tentaram formações diferentes e o cavaleiro diz que é divertido ver um mago na linha de frente. Dessa vez, ele conseguiu sobreviver desviando e causou muito mais dano que da última vez. Eles vão tentar novamente com itens focados em reflexos e não em conjuração. Agora, ele irá se tornar um mago evasivo que ninguém nunca viu. Ele foge enquanto ataca, conseguindo desviar dos ataques enquanto carrega uma magia, desviando com mais e mais destreza, lançando vários ataques simultâneos enquanto ataca com Arcia. Mas o cavaleiro evita os ataques, acertando os 2 e os derrotando. Nosso protagonista dessa vez dá um sorriso, pensando que enfim conseguiu descobrir uma maneira de vencer. Sendo um mago evasivo, ele conseguiu aguentar 62 minutos e causou 84% de dano no cavaleiro e se ele continuar tentando, ele com certeza irá conseguir vencer. Ele levanta da cama, tirando seu óculos, pensando que excedeu o seu tempo de conexão. Ele pensou que terminariam o nível 200 naquele dia, mas estão parados em um lugar inesperado. Se alongando, ele sente algo estranho, dizendo que está sentindo seu corpo mais devagar e Arcia explica que é normal após experimentar a morte e ressurreição várias vezes. Então pergunta se ela sente o mesmo. Ela não sabe dizer, mas ela sente que está mais forte de alguma maneira, dizendo que isso é por conta da experiência que obteve e nosso protagonista pensa estar acostumado. Mas Arcia parece estar se tornando mais e mais humana conforme continua experienciando essas coisas. A garota pergunta se ele tem alguma ordem para ele, mas ele diz que não. Ele vai dormir e diz que vão tentar novamente quando acordar e ela concorda. Depois de inúmeras batalhas e tentativas, na 18ª batalha, todos continuam vivos. O Cavaleiro da Morte começa a se desfazer. Antes de morrer, ele elogia o protagonista por ter dado 100% de dano. Levantando os braços, ele comemora, feliz por terem enfim conseguido vencer. O sistema o parabeniza por ter completado o 7º nível da missão do Encontro da Sorte. Fim, esse foi o vídeo. Não esqueça de deixar seu like e comentário. Até a próxima!